Começou? Tá valendo. Tá valendo? Estamos Manda online ver. já? Já estamos? Então, e aí, pessoas? Oi, tudo bem? Esse vai ser já o primeiro Interlinkados, né, que a gente vai ter. Esse vai ser o nosso, digamos aí, episódio piloto, né, que a gente vai ter. E, desculpa, vai acontecer toda quinta-feira, pelo menos por enquanto, às 7 horas aqui nesse mesmo canal, esse programa inédito da televisão brasileira, certo? E o objetivo aqui do nosso Interlinkados, né, o nosso debate, tá trazendo temas, né, do assunto, assim, nosso, do cristão, que seja de interesse de vocês, de cada um de nós, para que a gente possa aprofundar um pouco mais, ter um conhecimento melhor sobre a luz da Bíblia e sobre também a luz de pessoas que entendem bastante do assunto, né? E eu vou estar aqui como apenas um mero mediador, sou apenas uma pessoa que faz perguntas, eu não tenho respostas. Eu sou o Ed, né? Vocês já me conhecem, eu acho, não sei. E vocês devem estar se perguntando por que eu tô assim, né? Eu também não sei, mas máscara é importante. E hoje a gente tem a ilustre presença aqui do Humberto Marinho e do pastor Felipe Neri. Manda um salve. Valeu! Salve aí, galera. Beleza? Beleza? É isso aí. Se vocês quiserem se apresentar também, fica à vontade. Vamos lá, pastor. Começa por você, pastor. Tá bom. Eu sou o Felipe, eu sou estudante de teologia aqui no NASP, Engenheiro Coelho, e eu tô muito honrado mesmo de estar participando com vocês aí. Eu fiquei Nós que sabendo que agradece. era o pastor da igreja, né? Mas graças a Deus teve uma reunião de comissão, ele não pôde, mas. E aí, me chamaram aí. Mas eu sou o menor aqui na casa de Israel, então eu vou contribuir naquilo que eu posso e tamo junto. Toda Opa, hora, tamo no que junto. precisar. É nóis. Obrigado, pastor. Todo mundo já conhece da igreja, né? Tô junto no Clube dos Bravadores, de vez em quando passo a lição do Jorge. Saudade de estar reunido aí com todo mundo. Essa pandemia separou a gente fisicamente, mas não nos separou em comunhão, em pensamento. Então a gente tá junto aí. Queria mandar um abração para Juliana Clímaco aí. Hoje é aniversário da Ju. Ju, beijão, parabéns, muita paz, muita saúde, tudo de bom para você, viu, Ju? Valeu aí. Parabéns aí pra Juliana Ferreira, tá fazendo. Não é Ferreira, não, né? É Juliana. É a Clímaco. Isso. Não existe Isso. Juliana Ferreira. Mas enfim. Não, é a irmã do Chute. Isso. É que eu me confundi aqui, não sei Irmã do porquê. Chucrute. Manda uns parabéns aí pra ela, um salve, valeu. E hoje, né, no nosso primeiro episódio aqui, acho que não tem um tema mais melhor, né, pra gente começar, tendo em vista todos os últimos acontecimentos, né? Pandemia, Terceira Guerra Mundial, tem tsunami, vulcão, né, esses dias para trás saiu notícia de OVNI, né? E todo mundo do meio cristão já fica, né, se perguntando, nossa, será que são sinais de verdade de que Jesus Cristo está voltando? E um fato interessante, né, que né, também guerras, né, muitas guerras, né, são um sinal. Interessante que hoje faz exatamente 75 anos que o Hitler se suicidou, né, isso é um fato interessante. Mas só para a gente começar, né, entrar de fato no tema, pedir pro Humberto fazer uma oração aqui pra gente, se possível, só pra gente entrar já mais conectado, fazer uma oração. Oremos então, galera. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos reunidos aqui para que entendamos que o maior objetivo do cristão é encontrar contigo naquele glorioso dia. E os sinais da volta de Jesus é um importante estudo para que nós venhamos estar conectados contigo e entender que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, que é viver eternamente ao teu lado. Ilumina o pastor Felipe, o pai, o Ed, todos que estão participando. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tirar até meu óculos aqui já. Agora eu posso. Vou começar já dando uma explanação geral, né? A gente tem que começar do maior para ir aprofundando. Né? Eu estava dando uma olhada aqui, né? Cheguei até a comentar aqui agora há pouco, num fato interessante que é o número de terremotos que tem acontecido, né? Eu olhei aqui duas matérias, né? Uma que é desse ano, de 2020, e outra de 2017, da Globo. Tá falando que o número de terremotos tem crescido, assim, a cada ano. Isso já é um fato interessante, né? Porque a Bíblia fala que vai ter terremotos, assim, essas coisas. E, assim, quando a gente pensa na pergunta, né, no tema, né, da volta de Jesus Cristo, a gente eventualmente pensa em algumas perguntas, né? Uma delas é o tema já desse assunto, que é
qual é o verdadeiro sinal, né? Porque terremoto sempre teve na história inteira, guerra sempre teve, desde antes de Jesus Cristo vir. Mas quando a gente fala do sinal verdadeiro, né, qual o sinal verdadeiro da volta de Jesus Cristo, a gente já tem algumas afirmações implícitas nisso, né? Uma delas é que Jesus vai voltar, óbvio, que Jesus existe, que ele tem um caráter, né, divino, e que ele deixou, de fato, alguns sinais que a gente deve observar. Então, pensando nisso, para a gente, dando já uma introdução, o que vocês dois aí têm a comentar sobre quais são os pontos fundamentais que a gente tem para entender a respeito desse assunto? Quando a gente fala sobre volta de Jesus... Não, pode falar, irmão. Pode falar, filho. Pode, manda ver, pastor. Quando a gente fala de volta de Jesus, a gente tem que entender dois aspectos. O primeiro é os sinais do tempo do fim e o que de fato é o sinal da volta de Jesus no fim. Por exemplo, e aí você tem lá em Mateus 24 aqueles inúmeros sinais que o próprio Jesus falou. Só que quando você lê Mateus 24, 30, você vai entender que o sinal da volta de Jesus é só um. Não tem vários sinais da volta de Jesus. E eu estou dizendo para o fim. Então, o sinal da volta de Jesus no fim é quando ele vem nas nuvens do céu. Esse é o sinal. Não tem outro sinal. Agora a gente tem ali o que a gente poderia trocar o nome de sinal para indícios. Os indícios da volta de Jesus, né? Para a gente entender melhor. Porque, por exemplo, o sinal da volta de Jesus é só um. Mateus 24, 30. Agora, os indícios que vão fazer a gente entender que Jesus está voltando, que aí é o tempo do fim, aí Jesus disse que falsos profetas, terremotos, catástrofe, guerras, né, tudo isso. E aí eu estava até vendo hoje o professor Leandro Quadros, e ele estava até fazendo essa diferença entre sinais naturais e sinais sobrenaturais, sinais miraculosos, né? E a gente não pode confundir. Por exemplo, um sinal natural, um eclipse. Teve um eclipse, o cometa Halley passou. A gente não pode confundir essas coisas naturais com os sinais da volta de Jesus. Mas a gente tem ali os sinais, né, de Apocalipse 6,12, por exemplo, do sexto selo. Ele vai falar do sexto selo. Apocalipse 6,12 vai dar os sinais da volta de Jesus. E Mateus 24, 29, que aí você tem os sinais miraculosos da volta de Jesus. Sim. Entendeu? Aí o irmão vai falar um pouco aí, que eu falo muito mesmo. Interessante. E então nós vamos ter uma briga que eu também gosto de falar. Mas é o seguinte, quando o pastor até elucidou bem, são indícios da volta de Jesus, Mateus 24 ali, Apocalipse está mostrando, dá para a gente comparar mais ou menos com uma doença, tá? Quando um médico vai avaliar o paciente, o paciente tem alguns sintomas. E são alguns sinais que vão podem indicar várias doenças. E ele ali, pelos sinais que vão aparecendo, pelo comportamento do paciente, né? Pelos sintomas, o médico vai excluindo uma doença e outra. Aí, quando aparece o verdadeiro sinal, aí ele descobre que doença que é. Sim. Então, a gente pode comparar a volta de Jesus, esses sinais que são indícios da volta de Jesus, né? Como apontadores que esse evento vai ocorrer. E o sinal, como o pastor disse, será Jesus vindo na nuvem do céu. Esse é o sinal. Mas os outros são indicadores de que algo maravilhoso vai acontecer. Maravilhoso para nós que estamos aguardando a volta de Jesus, porque, na realidade, esses sinais a gente está vendo que são sinais catastróficos, né? Eu estava pegando aqui uma pesquisa, para vocês terem uma ideia, até 97, nós tivemos... no século XX, até 97, nós tivemos 96 grandes terremotos. Até o ano de 1997.
Então, século XX. Então, eu não peguei a estatística do século XXI. Depois, para a gente ter uma ideia, século XVI, 4 grandes terremotos. Século XVII, 10 grandes terremotos. Século XVIII, 16 grandes terremotos. Século XIX, 41 grandes terremotos, com 350 mil mortos. Século XX, até 1997, nós tivemos 96 grandes terremotos, com 2 milhões e 150 mil mortos. Tá? E quando a gente entra no ano 2000, em 2004 teve aquele tsunami, aquele mega tsunami, que na realidade foi um grande terremoto que ocorreu no oceano, na parte oceânica, e que aí esse terremoto acabou provocando o tsunami. Então a gente vê que a quantidade, aí nós tivemos ainda terremoto no Chile, perto nosso aqui, ainda agora, na primeira década, né, do século XXI. Quando a gente vê guerras, né, no século XX nós tivemos 2 grandes guerras mundiais. Aí a gente entra no século XXI. No ano de 2001, 2002, vem a guerra os Estados Unidos invade o Iraque por causa do petróleo. Depois a gente vê guerra na Síria. Outros conflitos armamentícios, né? Então a gente vê que são sinais que estão... quando a gente vê a história, a gente vê que esses sinais estão aumentando exponencialmente essas características. Não é algo comum. É algo e um dos outros sinais é que a maldade do ser humano iria se multiplicar. Então a gente vê que o ser humano ele tem sido mal e muito mal. Ele tem se degradado a cada dia, porque às vezes por questão de bobeira. Eu já vi pessoas serem mortas, num processo, uma pessoa foi morta por causa de R$5, que era uma conta de luz, e o outro não tinha para pagar, e o rapaz ficou com raiva e matou. Então a gente vê que o ser humano ele está cada vez mais com falta de empatia em relação ao próximo. A gente olha pela declaração do presidente, né? Quantas pessoas mortas, ele fala, e daí? Então, são sinais que a gente vê que estão se agravando e a gente apontando para o verdadeiro sinal. Né? São pistas para chegar no final do caso, que é a volta de Jesus. Sim, é muito interessante falar disso, né? Porque tudo que a gente vai sempre estudar, a gente quer, tipo, algo bem que dê certeza 100%, né? E, tipo assim, falaram, né? Tipo assim, realmente está aumentando, né? Tipo, desde os terremotos, já faz alguns séculos que está aumentando, né? E, assim, quando a gente olha, inclusive, para esse ano, a gente vê que aconteceu muita coisa num curto período de tempo, né? Só que, assim, isso também não foi a primeira vez que aconteceu na história, né? Quando a gente pega... Né, o começo do século passado, por exemplo, né? Tem até bastante meme na internet, né? Comparando 2020 com 1920, né? Porque tava tendo a Primeira Guerra Mundial, né? Tava tendo a época da gripe espanhola também, teve quarentena, teve muita catástrofes, assim, né? E a Bíblia, ela sempre também veio alertando sobre isso, né? Só que nem foi falado aqui, né? Não é o sinal ainda confirmado, né? A gente ainda vai ter que... O sinal verdadeiro vai ser só Jesus Cristo voltando. Mas, apesar disso, a Bíblia ainda aponta para algumas pistas, certo? Como vocês falaram, tem Mateus 24, tem Apocalipse. E pegando com base na Bíblia, né? Direcionando agora o primeiro pastor, né? Vamos seguir essa ordem, primeiro pastor, depois Humberto. Acho que dá para a gente seguir assim. Perguntar aqui primeiro pastor, assim, de acordo com a Bíblia, quais são... Né, a gente tem diversas profecias, né? Que falam sobre o nosso tempo de agora. E, assim, quais são as que a gente consegue ver mais evidências, né, que já se cumpriram uma parte, que estão se cumprindo ainda no dia de hoje, para a gente ter essa clara evidência, né, da volta de Jesus Cristo? A gente tem que levar em consideração um ponto muito importante quando a gente está falando dentro de um contexto de religião, a questão da fé. Muitas das coisas nós temos que levar pela fé. E para a fé, algumas coisas não têm explicação. A gente precisa crer. E uma das coisas que me faz acreditar que Jesus vai voltar é logo lá em Atos 1:11. Quando Jesus está indo para o céu, os discípulos estão ali embaixo, o anjo desce e fala, ei,
vocês estão olhando. Estão olhando por quê, né? E aí o anjo diz, olha, esse mesmo Jesus que vocês estão vindo, que vocês estão olhando ele subir, ele vai voltar. Então isso já é uma das coisas que prova que Jesus vai voltar. Outra coisa, se a gente olhar, por exemplo, assim, Jesus cumpriu a primeira parte do plano da salvação, que era a coisa mais difícil. Porque se você imaginar, ele que é Deus, lá no seu trono, ele larga tudo o que ele havia de mais precioso, o mundo era dele. Então ele larga, desce no nosso nível de pecador, e embora Cristo não foi pecador, né? Cristo não tem a mesma natureza que a minha, ele teve em si a natureza humana, mas nele não estava a pecaminosidade que habita em mim. E Jesus não é, porque depois pode até ser uma outra live, né? Se Jesus era pós-lapsariano ou pré-lapsariano, eu já vou falar disso aqui. Jesus não era pós-lapsariano nem pré-lapsariano, porque Jesus tinha a natureza de Adão antes do pecado, porque nele não tinha pecado, mas ele também tem a minha natureza, porque depois do pecado, porque ele mesmo falou, né? Eu tenho fome e sede. Ele precisou de descansar, mas o pecado não estava em Cristo, mas sobre Cristo, né? Isso é uma diferença. Mas o assunto é outro aqui, e olha só, quando a gente vai falando sobre sinais à volta de Jesus, a gente tem que levar em consideração esse assunto sobre uma perspectiva da fé, que é muito importante. E aí, eu queria, antes, né, da gente ter entrado já nessas perguntas, de ter falado aqui, por exemplo, quando a Bíblia lá em João 14, de 1 a 3, ele diz assim, ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em Jesus, porque aonde Jesus está indo, ele vai preparar vários lugares, casas, para que a gente possa morar, né? E aí Jesus, ele já foi para o céu, e a gente teve até uma live sobre o santuário, para mim foi muito bom, esclarecedor, né? E aí a gente tem 3 tipos de sinais. Nós temos os sinais do mundo natural, tá? E aí eu quero só já deixar aqui, porque foi aqui nesse livro aqui, o Tratado de Teologia. Opa, eu acho que aqui. Aí, o Tratado de Teologia, né, o volume 9. O volume 9 é o Tratado de Teologia. Então, aqui tem todas as explicações das 28 doutrinas da Igreja Adventista, e uma delas é os sinais da volta de Jesus. E eles vão dizer aqui que aqui existe 3 tipos de sinais. Os sinais no mundo natural, que é o que a gente está falando, esses sinais que marcam. Aí, por exemplo, a gente começa uma profecia, a profecia de 1260 anos, lá quando o decreto da reconstrução do Templo de Jerusalém. E essa profecia vai durar durante 1260 anos, e ela vai acabar quando Napoleão Bonaparte, ele vai lá e ele vai tirar o Papa Pio VI e ele mesmo vai se coroar rei. E nota que durante esse período de 1260 anos, a gente tem algo que vai se iniciar já nos nossos dias, como por exemplo, Guilherme Miller, ele vai começar a pregar e as pessoas vão se despertar para o que Guilherme Miller está falando, porque algumas profecias estão acontecendo. E que profecias estão acontecendo? Justamente as profecias lá de Lucas 21, por exemplo, que ele vai falar do escurecimento do sol, né? Sobre o terremoto, a queda das estrelas, que Apocalipse, isso acontece em Mateus 24, 29, e Apocalipse 6, 12 vai falar a mesma coisa, né? E aí é porque Lucas 21 é a única
é o único texto, se não me engano, Lucas 21:11, é a única parte na Bíblia que vai mencionar a palavra epidemias, né, no contexto de sinais da volta de Jesus. E aí, por exemplo, você tem lá o terremoto de Lisboa, dia 1º de 11 de 1755. Esse terremoto atingiu 3 continentes, para você ver a dimensão, e não é uma coisa natural de acontecer, né? Você tem o dia escuro, 19/5 de 1780. O dia escureceu 10 horas da manhã. Né? O dia escureceu 10 horas da manhã. E aí, no mesmo dia, à noite, a lua torna-se em sangue. Depois você interessante tem a que esse evento, pastor, esse evento que o senhor está falando do dia escuro, tem diversas teorias na ciência sobre o que poderia ter ocasionado. Mas ninguém chegou à conclusão do que aconteceu. Então foi um evento sobrenatural. Sobrenatural. Não, a gente não tá colocando aqui algo natural de acontecer. O passado do cometa Halley, um eclipse que acontece, a troca do Papa, a gente não está falando nada disso. A gente está falando de coisas sobrenaturais que a Bíblia disse que aconteceria. E isso era aí indícios, né? Era sinais de que estava próximo à volta de Jesus. Mas Jesus deixou bem claro, isso ainda não é o fim. Tá certo? Aí você tem aí a queda das estrelas. E eu fui pesquisar sobre a queda das estrelas. Essa queda durou entre 5 e 6 horas. E eram mais ou menos 200 mil meteoros num prazo de 6 horas que caía do céu. Então não é nada algo natural de acontecer. Que você deve ter sido bem assustador para eles ter visto isso, mas naquela época, claro. Né? Então é 200 mil meteoros por hora. E essa queda durou entre 5 e 6 horas. E interessante que essa queda de meteoros, pastor, essa queda de meteoros, a ciência já tinha como prever, se fosse algo natural, ela saberia quando ocorreria, ela tinha instrumentos para verificar quando iria ocorrer um fenômeno desse. Esse foi, de repente, ele começou a acontecer. Então, não foi algo natural, foi sobrenatural. Exatamente. Depois a gente tem, além disso, né? E aí as pessoas se despertaram porque Guilherme Miller começou a pregar, e olha só, isso aqui, essa queda das estrelas acontece em 1833. Eles já estão pregando. 11 anos depois, eles vão marcar sobre a volta de Jesus. Então é um lapso de tempo muito curto aí que está acontecendo. As pessoas estão ficando impressionadas com isso. Por exemplo, quando aconteceu lá o 11 de setembro, que caiu as 2 torres gêmeas e todo mundo falou, agora é o fim do mundo. Era mais ou menos isso que estava acontecendo lá em 12 de novembro de 1833, na queda das estrelas. E Guilherme Miller começa a pregar, na verdade já estava pregando, né? E isso vai fechar a profecia dos 1260 anos, lá em 1844, que é um outro assunto. Mas aí tem os sinais do mundo moral, né? Os sinais do mundo moral, que é onde Jesus ele deixa 2 coisas. Ele fala sobre 2 coisas. A primeira coisa é sobre a iniquidade, a violência que ia se multiplicar. E ele ainda fala assim, ó, é igual lá nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra. E a iniquidade, quando a gente vai buscar a palavra no original, é anomia. Anomia, que é a ausência de lei, né? É uma ausência de não reconhecer a autoridade da lei. E aí você vê hoje, por exemplo, quando a gente está dentro desse mundo evangélico, as pessoas dizem assim, não, mas a lei de Deus ela já foi abolida. E aí nós, adventistas, temos o costume, para fazer diferença entre uma lei ou outra, a gente fala assim, não, é só a lei cerimonial. E aí nenhuma lei foi abolida. Né? Ela passou, por exemplo, a lei cerimonial, ela tinha um significado aqui, e aí ela passou agora a ter vigência no santuário celestial, com o mesmo significado do santuário celestial. Né? Que Cristo, ele é o tipo. Né?
E aí você tem isso aí. E aí Jesus fala também que o amor, que a segunda coisa é que o amor se esfriaria. E aí eu não preciso nem falar de amor para com o próximo aqui, né? Porque se você, dentro da sua casa mesmo, você vai ver que às vezes a gente tem essas intrigas aí. E aí você imagina fora de casa. O irmão mencionou aí, né? Que ele vê os processos lá, pessoas matando a outra por causa de R$ 5, por causa de um pedaço de droga. Entende? E aí você vai ver a dimensão que está hoje. Eu estava vendo um pastor pregar, o pastor Marco Aurélio, aqui, diretor de publicações da União Central, e ele estava falando sobre um fruto, se é verde ou maduro. E aí a gente consegue entender muito bem se o fruto está verde ou maduro. Jesus disse que as pessoas iam rejeitar a lei. E aí Daniel até conclui também dizendo que iria haver uma mudança nos tempos e nas leis. Será que o fruto está verde ou maduro agora? Né? O amor de muitos se esfriaria. Então, assim, Será que o fruto está verde ou maduro agora? então é como se os sinais eles não fossem tão preto no branco assim, né? Não é algo binário, né? Tipo, tá em um sinal ou não tem. Mas é como se eles fossem um processo, né? Cada sinal ele é como se fosse analógico, né? Ele vai acontecendo. Como? É como se fosse um checklist. Esse está mais ou acontecendo, menos. esse está acontecendo, entendeu? Mais ou menos isso. E tipo assim, eles não acontecem do dia pra noite, né? Eles vão num processo e aí sim a gente consegue ter um pouco maior essa evidência do que está acontecendo. E aí o pastor acho que caiu. Então, parece que sim, mas acho que o áudio dele tá aparecendo aqui ainda, não sei. Mas o que nem ele falou aqui, né? Que tem muitos sinais acontecendo, tem os sinais do mundo moral, sinais do mundo. Ele caiu mesmo. Parece que ele saiu daqui, acho que ele tem algum problema. Isso. Mas ele aí deu tem os sinais três sinais. No mundo natural, né? Do Isso. mundo moral, né? Social, aspecto social. E a gente tem que olhar também o aspecto na área religiosa. Sim. Ele vai até comentar isso. Ele falou do mundo social, então, né? Do mundo natural e do mundo religioso. Quando a gente vê falsos cristos, falsos profetas, falsos prodígios que têm acontecido, né? A gente vê que é um terceiro tripé, né? É o terceiro pé dos três aspectos da volta de Jesus: mundo social, mundo natural e mundo religioso. Então a gente vê que Jesus está voltando. Quando a gente olha os sermões que nós temos ouvidos, né? Sobre. Pastor, voltou aí. Estou falando sobre o aspecto do mundo religioso, tá? O senhor falou do mundo social. Exatamente, né? É isso mesmo. Do mundo natural, e aí, como caiu, eu entrei no mundo religioso para segurar a peteca pro senhor. Toma a bola aí de novo, pastor. E aí Jesus fala do mundo religioso. E aí vai ter vários falsos profetas. Essas teologias que não são bíblicas, que vai sendo introduzida dentro da igreja. E eu não estou falando que, por exemplo, a teologia da prosperidade seja errado. E não é pecado o cristão ser próspero. Mas a gente focar nessa questão da teologia da prosperidade, na cura, e aí eu quero só lembrar aqui que o maior homem da Bíblia, e isso foi o próprio Jesus que disse, e ele falou assim para João Batista: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. E você pode olhar na Bíblia aonde você quiser, você não vai encontrar nenhum milagre de João Batista. O maior homem da Bíblia não fez nenhum milagre. Então, você ter o Espírito Santo contigo não indica que você é uma pessoa que faz milagres. Isso não é um indicativo. E aí Jesus diz assim, a gente tem que tomar cuidado porque vai ter vários falsos profetas, né? Pessoas que vão falar de Cristo, mas que não estão com Cristo. E ele fala até de um anticristo. Ele fala de um anticristo. Eu quero, para não furtar aqui aqueles que estão nos ouvindo, eu quero ler aqui.
eu quero fazer a leitura aqui no Tratado de Teologia, na página 1003, ele vai dizer assim, Jesus chamou a atenção para o fato de que falsos cristos e falsos profetas iriam aparecer no tempo do fim, o chamado anticristo. Aquele que se opõe a Cristo ou que deseja tomar o lugar de Cristo. O desafio durante esse período de angústia e engano é perseverar até o fim para ser salvo. Por isso é muito importante que todos os crentes estejam familiarizados tanto com os verdadeiros quanto com os falsos sinais da vinda de Cristo. Além disso, a gente vai ter outras profecias, que é a pergunta que fizeram. A gente tem a profecia do decreto dominical, da perseguição, e você tem várias profecias. Profecias que já aconteceram e profecias que ainda vão acontecer. Né? E aí, eu acho que é isso aí, né? Sobre essa questão aí, o irmão, ele vai ter mais coisa para falar. Então, a gente tem uma pergunta aqui, né? O Gabriel que acabou comentando, né? Se na Bíblia, né, já foi advertido que existir falsos profetas nos dias de hoje, então quer dizer que tem um verdadeiro também? E como que a gente vai saber quem é quem? Como é que a gente vai poder acreditar, né? Como é que a gente vai, então, ter certeza de quem é o falso, quem é o verdadeiro? E se tem o verdadeiro, né, o verdadeiro profeta nos dias de hoje? Claro. Se tem o falso, tem o verdadeiro. Isaías 8, tem o verdadeiro. Vos conhecerei pelos frutos. Isaías 8:20 mata a charada, né, pastor? Isso. Eu vou até ler aqui o texto que o Gabriel, para elucidar, e diz assim, Isaías 8, verso 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alvo. O verdadeiro profeta, ele vai sempre apontar para a Bíblia, nunca para si próprio. Ele tem a Bíblia como regra de fé, não ela parcialmente, mas por completo. E o testemunho dele sempre ele vai viver de acordo com o que a Bíblia fala, não assim como ele pensa, ou como se fala, doutrinas, ou então como costumes. Então, a característica do profeta é a lei, ou seja, a Bíblia como regra de fé, nada foi anulado para esse profeta, e ao testemunho. É isso mesmo. Alberto, você deu uma caída aí no coisa. Mas, voltou, assim, só para pegar como... Voltou. Um ponto que eu acho interessante desse negócio de tentar identificar que é o verdadeiro profeta e o falso profeta, é que, tipo assim, depende muito do nosso julgamento, né? Tipo, a gente tem que estar tendo um estudo constante da Bíblia, porque, assim, não quer dizer que a gente vai ser o profeta, mas quer dizer que a gente vai ter que julgar esse profeta, né? A gente vai ter que olhar de acordo com o que está na Bíblia. Se ele está correspondendo ou não com aquilo que está escrito lá, né? Na realidade, Ed, quem julga é a Bíblia, não é você. Você só leva, né? Você só encaixa o quebra-cabeça, né? Então, porque mas o julgamento vai ser... A Bíblia vai dizer se ele é verdadeiro ou não. Você só vai fazer o link do que a Bíblia está falando. Então, porque aí acaba entrando naquela questão, né? Quando a gente não tem esse parâmetro da Bíblia, né? Aqui a gente acaba sendo guiado por esses falsos profetas. A gente tem que... Pode complementar aí, Ed. Não, já encerrei aqui. Já. A gente tem que ter para ter um critério aí, a Bíblia vai dar duas características, né? Que o irmão já falou aí. Primeiro, tem que se submeter. A única coisa que está ligado à salvação, a dizer quem nós somos, de fato, é se nós somos submissos a Deus ou não. É essa a questão. Salvação tem a ver com submissão. Logo, aquele que não é submisso a Cristo, que quer tomar o lugar de Cristo, que quer se colocar em Jesus fazendo o papel de Cristo, esse não pode ser um seguidor de Cristo. E a gente tem que tomar, porque a gente sempre, eu falei isso aqui, né? A gente sempre vai dizer assim, para conhecer um profeta, é pelos frutos que conhecereis. E claro, a gente não está entrando na doutrina de predestinação.
né? Porque isso abre aí um leque para essa doutrina de predestinação. E logo a Bíblia vai dizer assim, ó, quem está salvo, quem está em pé, que se segure para não cair. Que aí já mata essa doutrina de predestinação, de dizer que nós já estamos predestinados. E uma vez que você está predestinado, você vai produzir bons frutos. Mas se você não está predestinado, você não tem boas ações. E essa era a doutrina de Lutero, essa era a justificação, inclusive, de Lutero, de Calvino, entendeu? Para justificação. Mas isso é um outro assunto. Mas é só para dizer assim, que o profeta, a gente vai reconhecer ele pela submissão a Cristo. Né? Pelos frutos que ele tem. Só pegando esse link aí que você já falou, né, dos profetas, né? Dentro do movimento, né, da igreja, a gente já teve que lidar com alguns desses problemas, né, com falsas doutrinas, falsos profetas. Inclusive, né, um deles está bem no comecinho da igreja. Eu queria, né, pedir até o comentário aqui de vocês, que foi o Kellogg's, né? A Ellen White, ela conta, não lembro qual livro exatamente agora, mas ela vai contando que por meio dele foi entrando uma ideia de panteísmo, né, de que Deus é a natureza, de que Deus está em tudo. Beleza, Deus criou a natureza, mas não é necessariamente essa a ideia. E, assim, é interessante porque naquele tempo, no começo da igreja, foi, de fato, uma época meio complicada, né, e eles estavam presenciando ali o começo do fim, né, de certa forma, e eles tiveram muitas dificuldades, né, tiveram que começar a espalhar o evangelho, assim, coisa e tal, né, teve gente desobedecendo às ordens de Deus, por isso a gente vê muita coisa lá que Deus teve que botar um fim, botando fogo em algumas coisas lá. E tem esse caso aí do Kellogg's, que é um caso interessante, que ele era muito estudado, né, ele era muito inteligente, foi muito útil, né, para essa área da saúde, da dentista, né. Só que ele começou a inserir algumas ideias erradas, assim, no meio adventista. E tem um comentário que a Ellen White fala que é relacionado ao alfa e o ômega. Eu não estou lembrado exatamente como é isso, mas ela meio que relaciona o começo da igreja, né? Algumas dificuldades que tiveram com os pioneiros da igreja, que a gente vai ter no fim também. E é interessante a gente ter que olhar para isso, porque se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, se a gente não tem uma ideia muito clara de como a nossa igreja surgiu e de como foi aqueles eventos do começo da nossa igreja, como é que a gente vai conseguir, digamos, olhar, né, como se fosse um espelho? Como é que a gente vai olhar para aquilo e conseguir enxergar isso agora no tempo do fim? Que nem a Ellen White fala, né? Fala que alguns problemas que tiveram lá no começo vai ter no fim também, só que de forma muito maior. E eu queria, não sei se ficou muito claro, mas queria saber, assim, de vocês, o que vocês acham, assim, então, pegando dos pioneiros da igreja, né? Eles que já tiveram que lidar com muitos falsos profetas dentro da própria igreja, como é que a gente vai conseguir fazer isso no tempo do fim? Como isso vai ser relacionado? E que nem pegando aqui já a pergunta, né, do Jefferson, né? Há um sinal que ocorrerá dentro da igreja para mostrar isso? É interessante que o engano alfa, né, começou com essa ideia do panteísmo, né? É isso mesmo, né, pastor? Quando entrou na igreja, a ideia do panteísmo começou a entrar na igreja com Kellogg. E o engano ômega, né, ele já começou a caminhar e ele vai tomar uma proporção maior, e são dois temas, a natureza de Cristo, né, e a natureza do Espírito Santo. Porque muitos creem que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma energia, é uma força, é tudo menos uma pessoa. Então, esses dois pontos, a natureza de Cristo, né, como o pastor explicou, se Cristo ele veio antes, qual natureza de Jesus? Se ele veio com uma natureza pecaminosa ou só com a natureza de Adão? E o outro engano, o engano mesmo maior seria a natureza do Espírito Santo, se ele é uma pessoa ou não. Mas linkando com a pergunta do Jefferson, ele perguntou se dentro da igreja vai ter algum sinal, né? Algum sinal que ocorrerá dentro da igreja. Ocorrerá sim. O livro Eventos Finais, ele é bem claro a respeito disso, né? Primeiro, vão começar a vir doutrinas estranhas, e muitos vão se apostatar por causa dessas doutrinas estranhas. Depois, além disso, os adventistas que não tiverem firme na fé, firme nas doutrinas e firme em Jesus,
eles vão deixar a igreja, eles vão sair, e aí eles irão ser como se fossem os nossos perseguidores, porque aí eles conhecem as nossas características, eles nos conhecem, mas lembra que Jesus falou assim, que existem outras ovelhas em outro aprisco, e depois elas ouvirão a voz do Senhor, e haverá um só rebanho? Uhum. As pessoas de outras igrejas, imbuídas do Espírito Santo, vão se decidir, vão entender a mensagem. E essas pessoas que estão em outras igrejas, pessoas que são ateias, pessoas que são espíritas, pessoas que são pentecostais, ubandistas, judeus, enfim, que estão nas mais diversas religiões ou até no ateísmo. Essas pessoas que saíram apostatadas da nossa igreja, essas pessoas tomarão o lugar delas, porque elas entenderam a mensagem. Então, esse é um dos sinais que vai acontecer dentro da igreja. Só aqui para Pastor, complementa aí. Que o irmão já foi completo aí, não precisa nem de complemento, mas é que eu gosto de falar mesmo. Mas olha só, Manda ver. lá no início, quando Ellen White ela revelou o seu dom profético, o seu dom de profecia, e eu só quero lembrar uma coisa, porque isso vem nos eventos da história. Toda vez que Deus vai trazer juízo sobre a terra, ele levanta um profeta para dar a mensagem. Você quer exemplo? Deus diz que ia acabar o mundo com água, então ele levantou o profeta Noé para dar a mensagem e logo depois veio o juízo. Em 1844, Deus levantou uma profeta de Deus para dizer que haveria de acontecer um juízo, e esse juízo era um juízo investigativo, e depois a vindicação de Cristo a esta terra. E aí levantou Ellen White. Mas quando Ellen White despertou o seu dom profético, 500 outras pessoas também disseram que eram profetas de Cristo. Agora você imagina, aquele grupo pequeno de irmãos que continuaram estudando a Bíblia, Urias Smith, o próprio Tiago White, Andrews, Bates vai vir depois. Esses aí foram se juntando. Irã Edson, né, que ele era distante, mas estava junto ali estudando, se correspondendo. Agora, você imagina como que era para a igreja dizer assim, quem que é a verdadeira? Ellen White foi uma dessas 500 pessoas. Como dizer que era Ellen White? Tinha um grupo, 2 pastores de uma igreja lá, e eles disseram assim, eu não acredito que Ellen White é a profetisa do Senhor. E aí eles faziam de tudo para colocar Ellen White na frente desses 2 pastores. Aí eles nunca queriam encontrar com Ellen White. Aí um dia eles iam fazer visita na casa de um irmão, e Ellen White estava indo para o outro lado, ela recebeu a revelação de que em vez de ir para o outro lado, ela tinha que ir lá para a casa desse irmão. Chegou lá, os 2 pastores estavam lá. Não teve jeito. E lá, sabe o que acontece? Ellen White pega uma Bíblia de mais ou menos 4 quilos, e ela levanta assim, e ela fica mais de 2 horas com a mão levantada e dizendo, olha, porque o Senhor está revelando, e a palavra é essa. E aonde ela apontava, ela falava o verso da Bíblia. E aí ele sobe numa cadeira, e olha o verso, e olha se Ellen White está respirando. E eles puderam constatar que Ellen White era profeta do Senhor. Uma das piores coisas que se tem hoje chama-se ingratidão. Por que eu digo ingratidão? Kellogg foi a pessoa mais ingrata que se teve dentro da igreja. O sonho de Kellogg era se tornar um estudioso. E ele, de fato, era muito estudioso, e o mérito dele. Ele foi estudando tanto, e aí ele desenvolveu algumas coisas na mente que não eram bíblicas. De, por exemplo, o panteísmo. Quem não sabe, por exemplo, Kellogg se formou pelas ajudas e financiamento de Ellen e Tiago White. Quem financiou os estudos de Kellogg foi Ellen White e Tiago White. E claro, ele era um dos principais ali dentro do sanatório, né?
que a igreja estava começando, ele vai e pega para si esse sanatório. Sim. Tudo com investimento de Ellen e Tiago White. E daqueles que também ajudaram. Não só ele vai influenciar outros. Ele vai influenciar, por exemplo, o Val Goner e a T. Jones, que também vão para essa linha aí de pensamento e vão se desviar. Mas aí você fica pensando, os pioneiros da igreja, talvez se a gente colocasse hoje, os pioneiros da igreja sabiam muito mais do que nós sobre profecias e sinais da volta de Jesus. Toda a nossa base hoje doutrinária foram, e Ellen White diz assim, numa citação que ela é muito feliz em dizer, que os pioneiros da igreja buscaram a verdade como alguém que busca tesouros preciosos. E eles escavaram fundo. Eles não só deram o suor e o tempo, mas também deram lágrimas para encontrar essas verdades. E os pioneiros foram, de fato, bem fundos, né? E era isso que eu queria destacar aqui. E, claro, uma irmã colocou aqui, que não sei se foi o irmão, já tiraram aí, mas ele colocou que para a gente conhecer os falsos profetas, nós precisamos investigar na Bíblia, né? E exatamente aí, a irmã Débora, a Bíblia nos ensina sobre os verdadeiros profetas. E a melhor forma de identificar o falso é conhecer bem o verdadeiro. E, de fato, a gente... É assim, ó. Se eu ligar para qualquer um de vocês, daqui uma semana, vocês vão perguntar quem é. Mesmo nós fazemos essa live aqui, daqui uma semana, se eu ligar, vocês vão perguntar quem é que está falando. Mas se a sua esposa, namorada, mãe, tio, primo ligar, você vai identificar pela voz quem é. Assim Sim. É a nossa identificação com Cristo e com o profeta verdadeiro. E como que a gente consegue isso, então? Lendo a palavra de Deus. Sim. Sim. Né? Eu só queria fazer uma pergunta que a gente recebeu aqui. Antes dessa, pedir para a equipe técnica colocar a pergunta do Pedro Henrique, que a gente teve aqui, né, que entra no tema da perseguição, né, do fim dos tempos. Ele pergunta assim, vamos ser perseguidos, certo? Isso é fato. Essa perseguição, ela vai nos machucar fisicamente e espiritualmente? Essa é a pergunta. Se ela vai ter, ou seja, castigo físico, né, dos falsos perseguidores e espiritualmente também. Essa pergunta é bem interessante. Eu vou começar e vou jogar a bola pro pastor, tá? É o seguinte, a gente tem que olhar dentro do livro Eventos Finais, a gente vê uma certa ordem, tá? Então, nós podemos dizer assim, a base ali é o fechamento da porta da graça. Então, como é que vai ser o negócio? Nós vamos, vai sair, no finalzinho assim, pouco antes da volta de Jesus, sai o decreto dominical, que é um dos sinais, não é o sinal da volta de Jesus. Saindo esse decreto dominical, tá, em que se estabelece o domingo como verdadeiro dia de guarda, vai ter uma comoção mundial a respeito disso, tá? Já estão se formando, agora tem se estudado isso, sai um artigo aqui, um artigo ali, mas ainda não é o decreto, ainda vai ser algo que vai abranger, vai começar nos Estados Unidos, vai se espalhar para todos os outros países do mundo. E aí vem o decreto dominical. Veio o decreto dominical, nós vamos ser os cristãos fiéis, nós teremos um derramamento do Espírito Santo para terminar a obra que nós não terminamos antes do decreto dominical. Então, nós vamos ter um tempo ainda curto para falar de Jesus, para mostrar o sábado como dia de guarda. Nós seremos levados perante autoridades, perante tribunais, perante congressos, parlamentos, para defender a nossa fé. E aí esse movimento do finalzinho, aí se cumpre, o evangelho será pregado para todo o povo, toda língua e toda nação, tá? Porque nós vamos estar com a porção dobrada do Espírito Santo pregando. Nesse período acontece de os fracos na fé saírem da igreja e virem as outras pessoas, das outras religiões para a nossa igreja, nesse período, tá?
que vai haver conversão. Terminou a pregação do evangelho por todo... aí nós vamos começar a ser perseguidos por estarmos nos resistindo à guarda do sábado, tá? Nesse período. Pouco antes do fechamento da porta da graça, nós vamos estar com o Espírito Santo e vamos ser perseguidos. Nesse período, antes do fechamento da porta da graça, haverá perseguição, sim. Alguns chegarão a morrer, sim. Está no Eventos Finais, capítulo 18, 17 e 18. Alguns morrerão, sim, porque ainda está o trabalho do Espírito Santo. Então, quando morre uma pessoa pregando o evangelho, ela se torna um mártir. Esse mártir levanta outras pessoas para Jesus, que o Espírito Santo está trabalhando. Alguns serão levados à prisão, serão torturados, sim, tá? Nesse período pode acontecer que as perseguições, elas tirem pessoas espiritualmente. Essas perseguições vai fazer o quê? O peneiramento, que a gente chama de a sacudidura. É nesse momento que a gente vai ver quem que é fiel ou não, tá? Por isso a pergunta do Pedro, se vai prejudicar espiritualmente. Não é que vai prejudicar. Essa perseguição vai ser o chacoalha para ver quem que é fiel ou não, tá? E aí, nesse momento, nós vamos ser perseguidos, vamos ser levados às prisões, alguns poderão ser mortos como mártires. Fecha a porta da graça. O que significa isso? Jesus encerrou o seu julgamento no tribunal celeste. O Espírito Santo é retirado da terra. E aí, porque aí o justo continue fazendo a sua justiça e o injusto continue na sua injustiça. Aí nós não teremos mais o Espírito Santo. E aí nós já estamos selados. Aí o que acontece? Nesse período, tá lá em Eventos Finais, capítulo 18. Teremos perseguição? Teremos. Só que nós não seremos mortos, porque a nossa morte não tem propósito. Porque agora o Espírito Santo não vai estar conduzindo mais ninguém ao arrependimento. Então, um cristão fiel morrer agora seria vitória para Satanás. Então, Deus não vai permitir. Anjos nos protegerão. Nas cadeias, nós não seremos mortos. Por quê? Porque agora não tem mais propósito de ter mártir, que o Espírito Santo já foi retirado. Tá? Então, a gente tem que basilar a nossa perseguição antes do fechamento da porta da graça e depois do fechamento da porta da graça. Antes do fechamento da porta da graça, poderemos ser mortos, seremos presos, sim. Depois, nós não morreremos, conforme o livro Eventos Finais. Ficar um pouquinho mais claro aqui, então. Então, tipo assim, vai ter o decreto dominical, certo? E após isso, então, é que vai vir essa perseguição. Vai ser uma perseguição pesada, que vai ser a sacudidura, né? Que vai ser para decidir. Aí nós vamos ter derramamento do Espírito Santo para terminar o evangelho. E também para poder aguentar isso também, né? De certa forma. Porque assim, a gente vai ser torturado, preso, isso fisicamente também, né? A gente vai sofrer fisicamente, vai sofrer na pele. Uhum. E por conta disso, algumas pessoas vão meio que... Putz, mano, isso aqui não é pra mim. E vão sair. Eu queria... Pode falar, professor. Eu queria fazer uma pergunta aí para quem está assistindo. Se vocês acham que essas profecias, porque a gente encontra isso aí no Grande Conflito, Eventos Finais, né, dessas perseguições. Vou fazer uma pergunta para quem está assistindo, até para você aí, Ed. Se vocês acham que essas profecias estão longe de acontecer ou se estão perto de acontecer? Eu particularmente acho que até 2023 a gente já está no céu. Aí quem está internauta aí vai falando. Deixa eu só explicar. Está perto, né? Eu estava conversando com um amigo aqui e a gente estava falando justamente sobre isso. Por exemplo, agora a gente está no coronavírus. E lembra que a profecia para que o decreto dominical, por exemplo, se estabeleça, ela não é religiosa, ela não é no aspecto ecumênico. Porque o ecumenismo, por exemplo, ele vai pregar ao contrário, é a liberdade religiosa e não a perseguição. Então, e o ecumenismo não é a junção de igrejas. O ecumenismo é um chamado ao diálogo, e aí cada um com suas doutrinas, com seus dogmas, com as suas crenças,
né, vão discutir ali uma forma de liberdade, de igualdade, entendeu? De isonomia, para que se mantenha todo mundo tranquilo. Mas o decreto ele vem de uma parte política e econômica. Aí, por exemplo, só para você entender por que eu perguntei se você acha que está perto ou longe. Nós estamos em quarentena. O mundo todo está passando por quarentena. Você acha que a natureza, ela, durante esse período de quarentena, ela ficou menos poluída ou não? Menos poluída. Ficou menos poluída. Você acha que o mundo, agora, depois disso, as fontes das águas, elas aumentaram ou diminuíram? Ficaram menos poluídas. Houve diminuição no consumo, poluídas, né? Entendeu? As fontes das águas conseguiram aumentar, choveu mais, enfim. Onde eu quero chegar? Vai chegar uma época em que eles vão dizer assim, você lembra quando nós entramos em quarentena e o mundo melhorou? Lembra quando a gente entrou em quarentena e o mundo melhorou? Porque agora a gente não escolhe um dia para todo mundo ficar em casa e não fazer nada para que o mundo melhore. E daí... Já teve uma matéria a respeito disso, pastor, que estava se propondo isso, né? Que, olha, se diminuiu a poluição, diminuiu tanta coisa, está na hora da gente escolher um dia para que a gente descanse. Já saiu uma matéria a respeito disso. Claro. Então, vai chegar, e aí eles vão fazer igual o Constantino fez. E aí eles vão dizer assim, olha, para que nem judeus, para que nem cristãos, para que nem pagãos, para que ninguém fique aí brigando, vamos então escolher um dia neutro, que é o domingo. E aí vem o decreto dominical. Aí você acha que essa pandemia faz parte ou não faz parte desse processo de evidências de que Jesus está voltando? Sim. Até claro. O que o pastor falou é interessante, a questão da... Eu vou linkar com a pergunta da Silvia, que ela perguntou o seguinte, pastor, se essa perseguição vai ser em nível mundial e se quanto tempo durará. O que o pastor falou que ela vai começar com um evento político, né? Para adequar a economia, porque tá com problema, nós precisamos resolver o problema econômico, a natureza está pedindo, essa vai ser o foco. Aí o ecumenismo, onde entra o ecumenismo aí? Quando vier o decreto dominical, o ecumenismo, num primeiro momento, ele vai se reunir, né, todas as religiões vão tentar entrar num denominador comum, a Igreja Adventista não vai entrar nesse ecumenismo, nós não vamos aceitar. Por quê? Porque eles vão tentar começar com a liberdade religiosa. Mas quando começarem a cair os flagelos de Deus, eles vão colocar a responsabilidade em nós. Olha, tá vendo aquele povo que eles não aceitam a substituição do dia de guarda? Isso é por causa deles que nós estamos sofrendo flagelo. Então, aí o ecumenismo vai se juntar, né? E aí o ecumenismo vai ser o quê? Uma forma de nos perseguir. Vai começar como evento político e o ecumenismo vai dar a mão. Aí todas as religiões vão se dar a mão contra os adventistas do sétimo dia, que nós seremos ocupados de tudo isso. A Bíblia, no espírito de profecia, não fala quanto tempo essa perseguição vai durar. Mas eu acredito particularmente que não vai durar a perseguição muito tempo, porque Jesus vai abreviar, né, nenhum de nós, a Bíblia fala, nós não suportaríamos se Jesus não abreviasse isso. E a Bíblia também não fala, Silvia, agora o que a Bíblia é clara, essa perseguição ela tem caráter mundial. Alguns de nós seremos levados para as prisões, outros vão fugir pelas montanhas, como aqueles, os valdenses fugiram. Aí o papel importante do grupo dos desbravadores com nó e amarra, porque eles vão ser a base para viver no meio do mato, né? E a gente
uns vão ficar ainda presos e outros vão seguir, mas vai ser em nível mundial, não é em nível local. Só tem uma pergunta aqui que a gente deixou para trás, infelizmente, né, para a gente encerrar um pouco aquele assunto que a gente estava falando das coisas lá do princípio da igreja, né? Falava muito do Kellogg, do panteísmo, que é a pergunta aqui do Jefferson, né? Para já encerrar esse assunto, para a gente dar procedimento. Ele pergunta assim: então poderemos dizer que o ômega daquele outro assunto que Ellen White incita seria um distanciamento de Deus, já que o alfa seria o panteísmo, onde Deus está em tudo, o ômega poderia ser o oposto. Então, assim, o que ele está querendo dizer? O alfa, né, da época da Ellen White era ver Deus em tudo. Então, o oposto, o ômega agora, seria ver Deus em nada. Seria isso, então? Seria a rejeição. Pode falar, pastor. Não, pode falando. O ômega seria a rejeição, né? A rejeição não de Deus como de Deus em si, propriamente dito, negando Deus, mas negando a divindade do Espírito Santo e negando Jesus, a natureza de Jesus. Então, não é uma negação, não é um distanciamento de Deus real. Eu estou negando Deus, Deus não existe. Não é isso. O engano ômega é a negativa do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo como ser divino. Porque no final dos tempos você não vai ter as pessoas não aceitando Deus, entendeu? O movimento ecumênico, as pessoas vão se dar as mãos, vão dar a bênção, né, para o poder dominante, o poder papal dominante, e aí elas vão acreditar, mas não da forma correta. Só lembrando que o texto lá de Apocalipse 1:8, né, que fala que ele está mencionando aqui, o contexto dele é de mencionar que a primeira e a última letra do alfabeto grego e que Deus tem o pleno controle sobre o passado, o presente e o futuro. Então esse é o contexto, né? Eu quero só deixar aqui, dentro desse contexto aí que a gente está falando, Ellen White disse que nos últimos dias, o último assim, engano de Satanás, e Ellen White usa a expressão verlest, para dizer assim, o ultíssimo, né? Muito último mesmo, o último dos enganos, seria jogar por terra os testemunhos. Que testemunhos são esses? Aqueles que Ellen White escreveu lá, Testemunhos Seletos, Testemunhos volume 1, 2, para a igreja. Seria jogar por terra toda essa experiência que a gente teve, né? E de causar estranheza no povo de Deus para isso. Mas lembra de uma coisa, Jesus ele é o alfa e o ômega, e ele está no controle do passado, do presente e do futuro. E ele tem o pleno controle. Os planos de Deus estão se desdobrando. E Deus é quem tem o controle da nossa vida. A gente acabou abordando bastante assunto aqui. E tem um que eu gostaria que fosse abordado aqui, que vocês comentassem. Porque assim, a gente chegou aqui à conclusão, então, que alguns dos sinais dos fins dos tempos aqui da volta de Jesus Cristo vai dar na esfera moral, na esfera social e também na esfera religiosa. Isso, religiosa. E dentro disso tudo, a política ela está muito envolvida com isso tudo, certo? E assim, infelizmente ou felizmente, não sei, porque pode ser o fim da história humana, a gente vive um período político muito complicado, e não só no Brasil. Né? Para quem está acostumado a falar com pessoas de outros países, a gente vê, né, principalmente do Trump, né, que ainda hoje ele tem muita rejeição lá no país dele. No nosso país também a gente tem uma polarização muito grande, né, de dois lados que, evidentemente, quem é adventista não deve, né, seguir nenhum dos dois lados, né, que são evidentes aqui no dia de hoje. E assim, eu queria saber de vocês, como que vai ser, né, qual que vai ser, assim, dentro da política brasileira, como que a gente, né, como adventista do Brasil, como é que a gente vai sofrer isso exatamente, né? Porque, assim, eu particularmente, como é que eu vejo isso? Como eu não sou de direita nem de esquerda, é os dois me atacando direto.
Certo? Então, assim, entre aspas, já é uma perseguição, porque eu não sou esquerdista, então tu é fascista. Eu não sou da direita, tu é liberal, quer estragar com a educação do brasileiro, quer estragar com tudo. Então, assim, a gente tentando ser equilibrado, a gente sofre ataque dos dois lados daqui no Brasil, não sei nos outros países ainda. Mas, assim, como, então, né, a gente vivendo aqui, como é que a política brasileira vai desdobrar esses eventos aqui para a gente? É interessante que nós achamos, né? Eu, assim, trabalho dentro do ramo do direito, não sou advogado. A Perla, acho que ela está online, a Perla é advogada, conhece bem o assunto. Nós achamos que, por na Constituição, guardar a nossa liberdade religiosa, isso nunca vai chegar no Brasil. Lê do engano. Porque a Constituição... Aí uns batem assim, existem algumas cláusulas da Constituição que a gente chama cláusula pétrea. Essas cláusulas não podem ser mudadas, tá? Mas com o passar dos tempos, você pode fazer uma nova Assembleia Constituinte e fazer uma nova Constituição. Você reunir a maioria dos deputados, senadores, resolverem fazer uma nova Constituição, você monta uma Assembleia Constituinte para começar uma Constituição do zero, tá? Então, agora nós temos essa nossa liberdade religiosa, mas quando chegar o final dos tempos, os políticos do mundo, inclusive os brasileiros, vão o quê? Em nome como se diz, em nome como se diz, em nome da natureza, da ecologia, enfim, em nome do de bem tudo, maior, né? E um bem maior, nós precisamos mudar, nós precisamos fazer uma alteração, nós precisamos mudar a Constituição. E aí sim vai ter a perseguição. A Perla fez uma pergunta, uma afirmação, eu não consegui ler aqui. Você consegue ler para mim, Edio, por favor? Ela disse assim que legalmente não pode, mas reticências. Isso. Hoje, qual que é a única... Nós não temos pena de morte no Brasil, tá? A Perla até apontou bem. Nós não temos pena de morte no Brasil, somente se... Nós até temos. Em casos de guerra declarada. Aí pode se aplicar o Código Penal Militar, por exemplo, você se recusa, né? Aí você pode mudar. Mas você pode matar. Tempo de guerra, o cara não aceita ir pra guerra, pode fuzilar o cara, tá? Mas essa é a exceção. Então a Constituição ela pode ser alterada. Legalmente hoje não pode, mas a única coisa que é certa na nossa vida é a lei de Deus. Essa é imutável. A lei humana, quando se quer dar um jeitinho para algo, se muda. E até porque no direito é tudo muito questionável, né? Uma hora pode, outra hora não pode. O direito é algo, né? Leva para os dois lados. Do jeito você vê decisões do STF de 20 anos atrás que não podia, hoje já pode. Então você vê que o direito ele vai mudando de acordo com o gosto do freguês. Então nossa legislação, nós vamos chegar num tempo sim que a política brasileira vai alterar a legislação para seguir um padrão mundial, para não sofrer sanção econômica, que é sempre assim, se um país não entra na ideia dos outros, sofre sanção econômica. Aí, para não sofrer sanção econômica, ele o quê? Faz uma legislação. Foi o caso da Lei Maria da Penha. O Brasil ia sofrer uma sanção econômica se não editasse uma lei em favor das mulheres. Aí fizeram uma lei meio que remendada, que depois teve que ser alterada, para o Brasil não sofrer sanções econômicas. E quando chegar a perseguição, vai acontecer a mesma coisa. Se o pastor quiser comentar alguma coisa sobre o assunto? Aí. Claro, eu acho que é isso mesmo. O irmão falou bem aí. Eu entendo pouco de política. Eu também sou antipartidário aí. Embora... Nós somos três. Embora já fui muito assim, amante, né, de política, eu acho que é importante. A política é importante. A gente, pelo menos, ter uma noção, né, do que é a política, né? Envolve nossos direitos, envolve tudo isso. Mas é aquilo, a Perla até colocou ali embaixo, de que, por exemplo, é um direito constitucional, é uma cláusula pétrea, né, de ir e vir, e aí esse direito já foi
atingido. Aí você imagina diante de um bem comum, né? De um bem comum maior para que todos, né? Então, é isso. Eu só queria... teve alguma coisa aí referente à chuva serôdia, a sacudidura? Teve uma pergunta aqui da A Brenda. Brenda também, a Brenda, né, fez isso? É isso. Ela pergunta aqui, ó, sabe, como a igreja deve se preparar para a chuva serôdia? Você sabe que eu sou um péssimo comportor e a culpa é do Léo e da Brenda, né? Porque a primeira vez que eu fui comportar na minha vida, isso foi lá em 2005, 2006, eu estava em Poços de Caldas. Só que aí o líder, ele não estava tendo um controle assim dos meninos da campanha. Aí não porque eu estava dando problema, mas me mandaram com o Léo e a Brenda. Na época eles eram noivos ainda lá para Andradas. Aí eu fui para Andradas. Aí eles me ensinaram a comportar, mas só me ensinou coisa errada. Aí por isso que eu não sou bom comportor ainda. Mas é de longas datas aí a amizade com o Léo e a Brenda. Mas é brincadeira, viu? Aí, então assim, ó. O que acontece? Nós já estamos no tempo da chuva serôdia. A chuva serôdia já está caindo, embora esteja caindo em gotas, ela está caindo. Veja só, se a gente olhar dentro do panorama da história, a gente vai ver o reavivamento e reforma, que acontece na reforma protestante. Nós temos... isso vai acontecendo de forma gradativa. A chuva serôdia começa a cair para que a gente possa dar o clamor, o alto clamor, viver aí o alto clamor. E aí vai ter um momento da sacudidura dentro da igreja. Eu não sei se só a proibição da reunião da igreja. Não sei se vocês já fizeram doce de amendoim ou já torraram amendoim. Você pega o amendoim, aí você torra ele, ele vai soltar aquela casca. E aí você pega ele, então você começa a soprar. E nesse assoprar, o que vai embora com o vento é a palha. O grão do amendoim, ele continua na peneira. O que isso significa? Significa que... E esse não é o papel do irmão da igreja, tá? Não é o papel do pastor da igreja, não é o papel do ancião da igreja. Fazer aí, então, a sacudidura. Esse é uma função estrita e apenas de Cristo. Ela é intrínseca a Jesus. A fazer a sacudidura, a de arrancar o joio do meio do trigo. Porque tem muitos irmãos que estão se levantando no meio da igreja e falando assim, olha, Deus me revelou que eu tenho que apontar aqui os pecados da igreja. E Deus não autorizou ninguém a apontar o pecado de ninguém, porque quem faz isso é Satanás. Mas vai chegar um momento em que Cristo vai balançar o povo e vai assoprar. E desculpa a palavra, mas é isso mesmo. Quem vai sair da igreja é o lixo. Quem não deveria estar ali. E Ellen White usa uma expressão dura, e ela diz assim, ó, que esse lixo que sai da igreja não serviria nem para ligar o som da igreja. Então, vai ter uma sacudidura, e essas pessoas vão ser arrancadas, que são o joio. E aí você lembra de uma citação de Ellen White que diz assim que enquanto os vigias, os sentinelas dormiam em cima do muro, ativamente e semeou o joio entre o trigo, agora vai chegar o tempo em que Deus vai arrancar esse joio. E é o próprio Cristo que vai fazer isso. Não é eu, não é o irmão, não é o ancião, não é ninguém, é o próprio Cristo que vai arrancar o joio entre o trigo. E a gente tem feito muita discriminação na igreja, apontando quem está salvo e quem não está salvo. Certo? E essa também é uma das evidências da volta de Jesus. E aí o irmão deixou bem claro, lá no início da live, de que Cristo tinha ovelhas em outros apriscos e eles vão trazer essas ovelhas para o seu aprisco. E talvez essas pessoas ainda não vieram porque nós
nós demos mau testemunho. E a chuva serôdia já está caindo. E como nós nos preparamos? Como nós nos preparamos? De forma bem simples. É uma forma simples, mas tem sido um segredo. E eu vou contar o segredo. E vocês podem espalhar, para não ser mais segredo. O segredo é a oração e estudo da Bíblia. Sim, Esse e é o isso acaba segredo. entrando em outros assuntos que a gente acabou abordando aqui, né? Sobre a Claro. perseguição, a sacudidura, tudo isso. E a gente tem que realmente ter o conhecimento de como essas coisas vão acontecer, a gente tem que se preparar para isso, porque por mais que Jesus Cristo vai estar assim, ele vai estar assim ao nosso lado, isso é uma responsabilidade nossa, Você tem, certo? certo? Você tem aí o pequeno tempo de angústia, aí você depois você tem o fechamento da porta da graça, aí começa a cair as pragas. Começa a cair as pragas. E aí quando começa a cair as pragas, irmão, se você e lembra que essas pragas não é mundial, elas não acontecem no mundo todo. Elas vão acontecer em alguns lugares. E Apocalipse deixa bem claro que essas últimas 7 pragas, elas vão ser em locais específicos. Mas se senão por a acaso, Terra não aguentaria. Senão a ninguém Terra não aguentaria. Exatamente. E aí, é uma discussão aí que, nossa, que essa discussão, ela é, talvez seria uma próxima live, quem depois desse fechamento da porta da graça, se a gente vai continuar pecando ou não, né? E aí isso não é importante, porque se fosse importante, a Bíblia ia revelar pra gente, entendeu? Então, assim, começa a cair as pragas e só os ímpios começam a sofrer. E numa fração de curtíssimo tempo, isso está em eventos finais, curtíssimo tempo, numa fração de curtíssimo tempo, você olha para o céu e vê Jesus voltando. E aí você tem o sinal do fim. Esse Sim. é o sinal do fim. Jesus vai vir, aí Ellen White, ela fala que é ali bem nas Três Marias, no centurião de óleo, essa pequena impressão que você tem que o céu está abrindo, uma pequena nuvem, ela vai se aumentando e torna de forma gigantesca. Sim. Né? A gente vai se caminhando aqui já para os minutos finais e a gente acaba recebendo aqui a última pergunta nossa, que vem da Brenda também. Aquela pergunta aqui, ó, nesse tempo de angústia, podem tirar nossos filhos pequenos? Como será a salvação para eles? Então, como é que vai ser a salvação para a pessoa aí que às vezes não tem o discernimento do que é certo, do que é errado? Lembra que os filhos é a responsabilidade dos pais. Então, os filhos menores, e a gente não tem muita coisa assim, né? Eu tô aqui dizendo de acordo com aquilo que Ellen White nos revelou dentro e nem ela revelou muita coisa, né? Nem então, foi revelado exemplo, muito a ela nesse sentido. Muita coisa, claro. Os filhos é a responsabilidade dos pais. Então, logo, se o filho é muito pequeno e o pai está salvo, logo o filho também vai ser salvo, né? Mas Cristo também não vai jogar sobre os filhos o pecado dos pais. E Cristo tem a maneira correta de julgar. E por isso nós vamos passar 1 milênio no céu para justamente entender sobre isso. Agora, os filhos poderão ser retirados de nós? Poderão ser retirados de nós. Né? Mas a gente tem a certeza de que Cristo continuará. Ele tem sido e continuará conosco até o dia da volta dele. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Bem. E só aqui para encaminhando já para o encerramento, né? Então a resposta daqui da nossa pergunta, qual o verdadeiro sinal da volta de Cristo? É só a nuvem dele chegando aqui mesmo, né? Conforme o pastor disse. Esse é o sinal do fim, né? Isso. Mas assim, durante esse tempo, pelo menos antes do fechamento da porta da graça, para que a gente deve se atentar, né? A gente tem essas 3 esferas, né? Religiosa, social e moral. Mas assim, a gente pode ir acompanhando o processo nessas coisas, né? A gente já está bem antenado aí, já sabe que está prestes a vir alguma coisa ou outra. E assim, como é que a gente deve estar, então, se deparando com isso? Até porque uma coisa que a gente fica pensando assim, né? Beleza, tem muita coisa acontecendo, só que na parábola das virgens, né? Apesar de tudo, né? Quem estava esperando o noivo chegar, as 10 dormiram, certo?
Então, assim, como é que a gente deve estar se preparando para isso? Como é que a gente deve estar observando esses sinais? Essa parábola das 10 virgens é bem interessante, que mostra a natureza humana, tá? Quando as 10 virgens dormiram, a Bíblia não está apontando que elas fizeram o correto. Então está dizendo que os dois grupos fizeram algo errado. Eles estavam aguardando a volta de Jesus, mas no trajeto, né, no tempo, eles acabaram dormindo. Mas aí quando elas acordaram, 5 tinham o Espírito Santo. Tinha o óleo, né, que é símbolo do Espírito Santo, o azeite. E as outras 5 não tinham. Essa é a diferença. Você ter o Espírito Santo na sua vida. Quando você tem o Espírito Santo na sua vida, você erra e se arrepende, porque o Espírito Santo te incomoda. Quando você não dá ouvido, você não já não tem mais o Espírito Santo na sua vida, você já não mais ouve aquele, olha, este é o caminho, andai por ele. Então você não se arrepende. Então as 10 estavam erradas, mas 5 por terem o Espírito Santo, se arrependeram e levantaram e foram. Tá? As outras já foram no embalo, né? Ah, ele voltou, vamos junto. Sabe, a turminha, se ele tiver certo, eu vou me dar bem. E no final acabaram se dando mal, porque só foram reconhecidas aquelas que tinham o Espírito Santo. Então, esse fato delas dormirem não significa que elas todas estavam certas. O segredo é o Espírito Santo. E para eu fechar aqui, você perguntou qual que seria o segredo, né, nesse finalzinho. O primeiro ponto que Ellen White fala é reavivamento e reforma. Não existe reavivamento sem reforma, nem reforma sem reavivamento. Eu preciso do Espírito Santo mudando a minha vida, fazendo um reavivamento para as coisas celestiais, e esse reavivamento me induz a uma mudança de vida. E essa mudança de vida vai me levar à palavra de Deus, a orar mais, a falar mais de Jesus e a viver de acordo com a palavra dele. Amém. Pastor, quer comentar alguma coisa sobre? Quero só ler uma passagem aqui, eu estou procurando. Está lá agora eu achei aqui, Sinfonias 1,14. Livro de Sinfonias 1,14 diz assim: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é o dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens densas e trevas. E você sabe para quem vai ser? Para aqueles justamente a qual o irmão disse aí agora, para aqueles que não se atentaram, não encheram, né, as velas lá com o poder do Espírito Santo, não se atentaram na questão do reavivamento e reforma. E uma coisa anda ligada na outra. Mas isso não quer dizer que se você não está vivendo em reavivamento e reforma, não quer dizer que você não pode ir para Cristo. Você precisa e deve se unir a Jesus. Você precisa se ligar a Ele, né? Porque Ele diz assim, ó, eu sou a videira. E quem não estiver ligado a mim, esse eu vou lançar fora. Quando que Ele corta? Ele corta quando Ele volta. Então, ainda há chance, mesmo para aquele que acha que está morto ligado à videira, mas não está. Não está, porque o poder é de Jesus. E o último verso aqui, irmão, Malaquias 4:2, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como o bezerro solto da estrebaria. Esse vai ser o dia da volta de Jesus. E aí, segundo Pedro 5, verso 4, ele diz assim: e o sumo pastor há de vir e vai trazer uma coroa imarcessível de glória, mas só para aquele que for fiel até o fim, né, para receber essa coroa. Amém. Foi muito bom participar com vocês, irmão. Amém. Queria pedir aqui para vocês, não, que isso, tranquilo. Só queria pedir aqui para vocês se tem alguma recomendação de livro, né, para a gente ver. Foi muito citado aqui o Eventos Finais, né? Ver se tem algum outro livro. Grande Conflito. O Grande Conflito é um livro, eu acho que talvez fosse o livro mais importante
dentro desse contexto aí de finais dos tempos, o livro O Grande Conflito, esse talvez seria a minha indicação. Eu gostaria de indicar um livro chamado Apocalipse Verso por Verso, do pastor Henry Feuerbach. Ó, esse aqui, ó. Esse eu tenho também. É muito bom esse livro, tá? Ele explana de uma maneira clara, até porque quando a gente vê a volta de... Muitos atacam aos adventistas dizendo que nós baseamos muito a nossa teologia somente em Ellen White e não na Bíblia. Mentira, tá? Então, esse livro aqui, Apocalipse Verso por Verso, vai te levar ao estudo do Apocalipse. E lá, quando você vê as trombetas, os flagelos, você vai ver o cumprimento da profecia dentro da história e ver que Deus está no comando de tudo, tá? E outro livro que eu indico é estudar o livro do Apocalipse, tá? Para você se inteirar mais sobre o assunto. Tá certo, eu só queria ver se meu livro estava ali. O Grande Movimento Adventista, ele é um segundo grande conflito. Ele vai detalhar sobre isso aí. Ele é escrito por John, O Grande Movimento Adventista. Eu tenho esse livro aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês. Vamos lutar aqui também, né? Todo atrapalhado aqui, né? Esse aqui é O Grande Movimento Adventista. É escrito pelo pastor John Loughborough. Além de narrar toda a história da igreja, ele vai contar também sobre esses eventos finais. É um livro muito bacana, né? John Loughborough, ele teve mais de 50 ocasiões de que ele viu Ellen White entrando e saindo em visões, e ele conta toda a história da igreja. Ele foi o primeiro historiador da igreja denominacional, e ele vai contar a história da igreja, ainda vai falar sobre o dom profético de Ellen White e esses acontecimentos do tempo do fim. É um livro fantástico. Que isso. Então, aqui a gente já tem uns livros que eu anotei aqui, né, para quem quiser pesquisar depois, é o Eventos Finais, foi bem citado. Você também citou o Tratado de Teologia, né, o volume 9. O Grande Conflito também, o Grande Conflito, uma recomendação também. O Grande Movimento Adventista, e o que o Humberto citou também foi Apocalipse Verso por Verso. Isso. Você coloca no chat aí, o pessoal perguntou, e você coloca para nós, Ed? Ô Pedro, coloca pra gente, porque eu não tô no Facebook não, por favor. Isso aí, ó, ele tá colocando aí, Apocalipse Verso por Verso. Ele vai estar deixando aí, comentando, Apocalipse Verso por Verso, Eventos Finais, o Tratado de Teologia, o capítulo, não, volume 9, né? Grande Conflito e o Grande Movimento Adventista. Tem mais um? O Tratado de Teologia, o volume 8, ele pega o livro do Apocalipse, tá? Sim. Bem detalhadinho, também é muito bom. Aí também vai ter os livros da igreja também. O volume 8 é o dicionário, o volume 7 da série volume Logos. 7, isso. Tratado de Teologia, volume 7, a série Logos. Ele também tem o último livro, que é o Apocalipse. O comentário bíblico adventista também, que acaba sendo bastante útil, alguns vídeos de estudo também. É a série Logos. É o Logos aí. É isso que o irmão falando aí. Então, irmãos, eu queria agradecer mesmo por ter participado com vocês. Eu estou sempre à disposição, seja aqui pela internet, seja aí quando a gente voltar dessa quarentena para poder ir almoçar aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que deve fazer uma lasanha bacana aí, viu? E aí eu estou à disposição para visitar, para pregar aí na igreja, para ajudar. Passando a pandemia. Da maneira... claro, passando a pandemia, se vocês não me convidar, aí não vai ser legal, né? Mas olha, eu estou à disposição de vocês aí para o que for preciso, tá bom? No que eu puder ajudar, que Deus continue abençoando a todos aí. Amém. Eu também quero agradecer a vocês, obrigado por ter nos ouvido por tanto tempo, 1h30, foi uma live bem grande. E obrigado, Ed, pelo convite, Pedrão. Tá? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. É um tema que eu gosto muito, a volta de Jesus, sinais, eu adoro falar sobre isso. E para todos vocês aí, que a gente se proteja nessa pandemia aí. E se Deus quiser, logo vamos estar juntos na igreja, viu? Amém. Valeu. Colocar a máscara aqui também, né? Preciso colocar a máscara. Então eu vou ficar assim, galera. A minha tá no outro quarto. Pessoas se protejam. Lavem as mãos, fica aí. Esse foi o nosso primeiro Interlinkados, né? Vocês pegaram aí referências de livro, coisa e tal.
E semana que vem tem mais. Esse foi o primeiro tema, né? Foi sobre o verdadeiro sinal da volta de Jesus Cristo. Semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, às 7, a gente vai ter o nosso segundo debate, né? O nosso segundo Interlinkados. E o tema vai ser relacionado com eventos finais também. Vai ser a relação entre os ciclos econômicos com as profecias da Bíblia. Vai ser um tema bastante interessante. A gente já tem alguns convidados em mente. Eles são bem inteligentes, certo? Mais do que eu. Quase mais do que eu, não tanto. Mas tá difícil. Fica assim, mais então. inteligente que é difícil, às vezes. Depende do tema, né? Então fica assim. Eu também só tenho a agradecer, né? Agradecer a Deus. Pedir pro pastor fazer uma oração para encerrar aqui. E aí a gente já termina. Vou fazer a oração aqui agora. Eu só podia fazer uma propaganda aqui? Posso fazer uma propaganda? Opa! A gente tem um canal no YouTube que chama Teólogos em Foco e a gente tem uma página no Instagram que é Teólogos em Foco. Aí você segue a gente, que lá a gente está colocando vários teologandos que estão fazendo sermão, né? Fazendo entrevistas, enfim. Segue Pedro a gente. vai anotar aqui. Beleza. Teologanos em Foco? Teólogo em Foco. Teólogo em Foco. O Pedro vai anotar aqui nos comentários. Tanto no YouTube quanto no Instagram. É isso aí. E aí, todas as sextas-feiras, por volta de 8h30, a gente tem live. Todos os sábados a gente tem live. Inclusive, nesse sábado é o pastor Eduardo Batista, às 4 da tarde. E sexta-feira é com o Ivan, que é um teologando top, que vai falar sobre essas questões religiosas aí na sexta-feira, 8h30 da noite. E eu vou estar 8 horas da noite com o pastor Alexandre, lá de Brasília. Mas é isso aí, vamos orar então e terminar aqui. Obrigado, Senhor, por este momento que tivemos, que o Senhor nos conduziu e o Espírito Santo abriu a nossa mente, que o Senhor possa alcançar as pessoas através desse ministério Interligados e que seja uma bênção aí para a propagação do ministério. Abençoe o irmão Humberto, abençoe o Ed e todo o pessoal que está envolvido de forma direta ou indireta aqui nesse programa. Que o Senhor possa os conduzir, que os possa motivar para continuar pregando a palavra do Senhor, o Evangelho eterno, até que o Senhor volte. Obrigado por essa oportunidade, nós te agradecemos, nos dê um restante de noite aí e nos dê um descanso tranquilo e que amanhã a gente possa acordar disposto para as atividades e que seja um feriado abençoado. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém. Amanhã é feriado. Abração, galera. Um abraço. Essa foi a nossa primeira live, então, galera. Semana que vem tem mais, 7 horas aqui na página do Facebook, com o tema os ciclos econômicos em relação à luz da Bíblia, né? Então, até mais, valeu. Só tenho a agradecer a vocês dois, foi muito bom. Valeu público aí de casa. Comentem mais, mandem mais perguntas a próxima vez, tá ok? Divulguem para todo mundo e falou! Falou, galera. Um abração.